O resultado de nossos atos. O rei inglês Henrique VIII é conhecido por seu papel na separação da Igreja Anglicana da Igreja Católica. Suas lutas contra Roma ocasionaram a renúncia da Inglaterra à autoridade papal, a dissolução dos mosteiros e o seu próprio estabelecimento como chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Ainda assim, ele continuou a acreditar nos principais ensinamentos católicos, mesmo após sua excomunhão. Considerado um rei atraente, bem educado e realizado, foi descrito como um dos governantes mais carismáticos a ocupar o trono inglês. Seu desejo de ter um herdeiro homem, em parte por causa de sua vaidade pessoal, por acreditar que uma mulher não seria capaz de consolidar a dinastia Tudor, levaram às duas coisas pelas quais Henrique VIII é mais lembrado: seus 6 casamentos e a reforma protestante inglesa. Ele tornou-se obeso mórbido e com saúde fraca, contribuindo para sua morte em 1547. E ele é frequentemente caracterizado ao final de sua vida como concupiscente, egoísta, severo e inseguro. Henrique VIII teve um caso com Maria Bolena, dama de companhia de Catarina. Em 1525, enquanto ficava cada vez mais impaciente com a incapacidade de Catarina, sua mulher, gerar o herdeiro homem que tanto desejava, ficou enamorado com a irmã de Maria, Ana Bolena, uma jovem encantadora da comitiva da rainha. Porém, Ana resistiu às tentativas de sedução e se recusou a se tornar uma amante com sua irmã, ou como sua irmã. Foi nesse contexto que Henrique VIII considerou o divórcio com Catarina uma saída. Assim, a anulação do casamento com Catarina se tornou o maior desejo do rei. Acontece que Henrique, pelo menos no início de seu reinado, era um católico devoto e bem informado, tendo em 1521 ganhado o título de Fidei Defensor, defensor da fé, título este dado pelo próprio Papa Leão X. Henrique, desejoso ainda de anular seu casamento com a esposa, enviou seu secretário até o Papa para apelar diretamente na Santa Sé a liberação para o divórcio. Mas o Papa não aceitou seus argumentos. Disse que não. Perdida a possibilidade de divórcio, Henrique então rompeu com a Igreja Católica e deu início à criação da Igreja Anglicana Independente de Roma e sob seu reinado. Isto é, ele criou uma igreja cuja autoridade máxima era ele. Depois disso, Henrique casou-se mais 5 vezes. Mandou matar uma de suas esposas e foi se afundando em práticas errôneas. Henrique se tornou, a partir de tudo isto, um homem obeso, que tinha uma medida de cintura de 140 centímetros e precisava se mover com a ajuda de aparelhos mecânicos, de tão gordo. Teve o corpo coberto por furúnculos, cheios de pus e possivelmente sofria de gota. A obesidade de Henrique acelerou sua morte aos 55 anos de idade. Meu irmão, minha irmã, falar de um homem magnífico, como foi no início de sua vida e de sua trajetória real, Henrique VIII, assusta. E assusta por quê? Porque estou me lembrando de uma frase de uma santa, Bernadette Soubirous, que tem tudo a ver com a data de hoje, 11 de fevereiro.
Bernadette foi a vidente de Nossa Senhora de Lourdes, cuja festa é celebrada hoje. E Bernadette, em certa ocasião, disse: eu só tenho medo dos maus católicos. O que aconteceu com Henrique VIII é que ele se tornou um mau católico. Ele renunciou à fé, ele renunciou à verdade, ele renunciou a uma vida em Deus, ele renunciou à confiança que o próprio Deus tinha nele, a ponto dele ter recebido da Santa Sé o título de Fidei Defensor, defensor da fé. E recebeu esse título do próprio Papa. Imagine só, um homem tido pela Igreja como um defensor da fé foi capaz de negá-la. E por quê? Por causa da concupiscência da carne, por causa de ceder à tentação do pecado, ou à tentação da vaidade. Concupiscência da carne. Eu só tenho medo de uma coisa: dos maus católicos. Isso merece uma pausa de silêncio, sim. Que perigo corremos nós quando nos tornamos maus católicos. Você acompanhou a descrição de quem era Henrique, como era Henrique, um rei atraente, bem educado, realizado, um homem amado pelo seu povo, que governava com maestria. Porém, ele tinha um pecado: a vaidade. Ele queria porque queria que sua esposa lhe desse um herdeiro homem. E ele não abriu mão daquilo. Ele foi incapaz de ceder o seu desejo. Ele foi incapaz de renunciar a um desejo pessoal. E a partir de quando o seu coração vai se endurecendo, não entendendo, por exemplo, os limites humanos, ou quem sabe uma vontade de Deus, quando alguém vai se enchendo de si, a ponto de não aceitar um desígnio da própria vida, um desígnio da própria natureza. O fato de... E eu imagino quantos pais, quantas mães já não tiveram, quantos homens e mulheres, gente, quantas famílias não tiveram 6, 7, 8 filhos homens, outras 8 filhas mulheres. Você imagine, agora imagine se um pai ou uma mãe se tornariam infelizes porque tiveram só filhos homens ou só filhas mulheres e por causa disso então se tornassem pessoas que negariam a fé, que negariam seus valores, que negariam tudo, que brigariam com Deus, que renunciariam à sua própria fé. Gente, que dureza é esta de coração, de não compreender um desígnio da natureza. Porque aquele homem foi deixando seu coração se endurecer, ele foi abrindo espaço para o demônio. E ali ele foi cedendo à sedução, à tentação. É quando ele trai a sua esposa uma vez, e a partir daí, ele, bom católico que era, conhecendo a verdade, sendo consciente de que o que estava fazendo era errado, ele então ousa. A pessoa, quando está no pecado, gente, ela começa a se tornar ousada em suas pretensões. Ele vai até a Santa Sé pedir que o Papa mudasse uma regra de ouro do cristianismo e da fé católica. Por causa dele. Que o Papa aceitasse que o casamento dele fosse cancelado para que ele pudesse se unir a outra mulher. E o Papa disse não. Que Deus uniu o homem não separa. A igreja não dá atestado de divórcio. A igreja não dá. Disse não ao rei. O Papa disse não ao rei. E o rei, provavelmente se sentindo maior que todos e que tudo, se rebela e rompe com a igreja católica. Só que ele não rompeu ele pessoalmente, somente.
Ele levou a Inglaterra inteira a negar ao cristianismo. Foi este homem, Henrique VIII, nos anos 1500 e alguma coisa, que tornou a Inglaterra protestante, rompendo com o catolicismo por causa de um pecado pessoal dele. Sabe o que é mais curioso, gente? Isto acontece por volta do ano 1547. 12 anos antes de tudo isso acontecer, em 1535, um frei franciscano, cujo nome era Guilherme Peito, foi chamado para pregar no Palácio Real. Veja, aqui Henrique VIII era um homem temente a Deus, um bom católico. E em certas ocasiões do ano, às vésperas, ou no período da Quaresma, às vésperas do Natal, ele levava religiosos para fazerem pregação para o Palácio Real, os integrantes ali do palácio, os funcionários do palácio, e ele presente. Ele levou um frei franciscano para pregar no palácio. E este frei franciscano fez uma profecia, dizendo que os julgamentos de Deus estavam prontos para recair sobre sua cabeça e que cães lamberiam seu sangue, como haviam feito com Acabe, e ele menciona o 1 Reis, capítulo 16, versículo 33, e quem for lá na Bíblia, 1 Reis 16, 33, vai ver que Acabe fez muito mais para irritar a Deus do que todos os reis de Israel que vieram antes dele, por causa de seus pecados. Esse texto de Reis, 1 Reis, diz ainda que a profecia foi cumprida durante aquela noite em Sião, quando, esta profecia dos cães lamberem o sangue, quando uma matéria corrompida de uma cor sangrenta caiu do caixão e cachorros tentaram lambê-la. Tudo isso aconteceu 500 anos antes. E uma coisa não mudou, né? Aconteceu com Acabe e Henrique VIII, 500 anos depois. Foi advertido de que isso aconteceria com ele. Poderia acontecer com ele, se ele não se mantivesse firme no Senhor. E veja, 500 anos depois, infelizmente isso aconteceu com Henrique VIII. Porque uma coisa, gente, não muda. E a gente precisa estar sempre alerta, sempre em estado de vigilância, como nos pede a palavra de Deus. Sabe o que não muda? As fraquezas humanas, elas são sempre as mesmas. E olha, grande parte das fraquezas humanas estão exatamente na sexualidade humana, no dinheiro, na concupiscência da carne. As maiores podridões que podem destruir o ser humano têm relação com o dinheiro e com o sexo. Isso desde sempre. Meu irmão, minha irmã, se uma coisa não muda, isto é, as fraquezas humanas são sempre as mesmas, eu posso dizer para você também outra coisa que não muda. Deus também não muda. Ele é sempre o mesmo e não abre mão do seu ensino e nem da sua verdade. Deus também não abre mão do ser humano. Está sempre dando uma mão misericordiosa, escancarando o seu coração para advertir esse ser humano do quanto ele é amado, para instruí-lo. Deus não abre mão de nós, Ele também nos quer. Ele quer você para Ele. Ele não abre mão de você. Eu fico imaginando o belo Henrique VIII. Você veja como ele terminou. Gente, no que nos transforma o pecado? A concupiscência da carne nos transforma num arremedo de ser humano. Sabe o que é um arremedo de ser humano? Uma cópia feia, desfigurada de ser humano.
Que coisa triste. Veja como morreu esse rei, depois de ter rompido com a Igreja Católica, transformado a Inglaterra, que era católica, 100% católica, em protestante. E quem era o chefe da igreja protestante? Ele mesmo, um homem em pecado. 5 casamentos depois que se separou da esposa. Não encontrou felicidade. Não teve o filho homem que queria. Um homem que se torna, por causa da sua infelicidade de alma, uma alma infeliz, se torna obeso numa medida de 140 centímetros na cintura, que para se mover precisava de equipamentos, de aparelhos. O corpo encoberto de furúnculos, cheios de pus. Conta o relato que ele provavelmente tinha gota, que é aquela doença que dói, por isso que tem o ditado, uma dor da gota, porque essa gota é terrível para doer. E que morre cedo, cheio de enfermidades, porque o salário do pecado é a morte. E aqui com Henrique VIII, literalmente, o salário de seu pecado foi uma morte. E que morte triste, e que fim de vida triste para alguém que começa no espírito e termina na carne. A palavra de Deus também nos adverte isso. Cuidado para que a gente não comece no espírito a vida e termine na carne. Quantos de nós, meus irmãos, que começamos nossa vida no espírito e terminamos na carne, como aconteceu com Henrique VIII. A gente foi educado na fé, criado na fé, cresceu na fé, frequentou a igreja nos primeiros anos da juventude, casou na fé e depois se transformou no quê? Desculpa, num jumento batizado, que a gente ficou burro, ignorante. Continua batizado, foi batizado, crismado, mas se tornou alguém cego para tudo. O pecado cega o ser humano, meu irmão, fazendo com que se cumpra a advertência dessa palavra. Cuidado para a gente não começar no espírito e terminar na carne. É preferível, e 1000 vezes preferível, viver na carne e terminar no espírito. 1000 vezes. Porque morrer na carne é morte eterna. Eu não desejo isto. E por fim, sinto aqui a dor de Henrique. Eu imagino que este rei, que era um homem maravilhoso, inteligente, amado pelo seu povo, morreu com os piores sentimentos e pensamentos sobre si mesmo. Porque é impossível que alguém que conheceu a Deus termine uma vida desse jeito, sem uma angústia terrível, um desespero terrível na alma. Fico imaginando a dor de Henrique VIII. Todo o mal que fez a si mesmo, aos outros, todos os erros cometidos. E termino também com a frase de Bernadette Soubirous, a menina para quem Nossa Senhora apareceu em Lourdes, que disse: eu só tenho medo dos maus católicos. Porque é de dar medo, é de doer. Alguém que conhece a Deus se tornar um mau conhecedor de Deus, um mau cristão, um mau católico. Senhor, misericórdia, não me deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém.